Salve, salve nação, Anderson Silva para mais um vídeo aqui do canal Desejo Rubro Negro. Meus amigos, vou falar a verdade para você que eu não iria gravar não, mas de tudo que tá acontecendo, de tudo que tá sendo falado na rede social, na internet, né, do Bruno Henrique, tá? Dessa situação aí que aconteceu, né, dessa punição, se é branda, se não é branda, se foi máxima, se foi mínima, né? E que o torcedor vem falando, torcedores, na verdade, vem falando nas redes sociais aí. Eu falei, cara, eu tenho que gravar alguma coisa, tá? Porque tem que dar minha opinião. Eu já tô aqui engasgado já. Eu falei, não, tem que falar, né? Porque na verdade, galera, falar pra você, é má vontade ou burrice, tá? De alguns jornalistas, comentaristas com o Flamengo. Então, assim, eu não acredito, na verdade, eu não acredito que o cara, quando é profissional, o cara que tem instrução, o cara que tem um conhecimento, vir falar que a punição do Bruno Henrique foi pequena, deveria ter sido maior, muito maior, e fazer comparações, tá, com outras punições que tem de alguns jogadores aqui, que eu vou até citar para vocês que tá aqui, para mim não falar nenhuma besteira, que vocês também devem estar sabendo, devem estar cientes, devem ter lido, tá, que comparando, que não tem comparação nenhuma, meus amigos, tá? Mas antes de eu gravar esse vídeo aqui, eu peço aquela moralzinha de sempre. Tá vendo o botãozinho vermelho escrito inscreva-se aí? Se inscreve no canal, aciona o sino de notificação e deixa o like. O like ajuda e fortalece muito o canal. Meus amigos, vou falar uma coisa pra vocês. O sistema é foda. Só assim pro torcedor ficar com mais raiva do Flamengo, pro torcedores rivais ficar com mais ódio do Flamengo, tão ódio que eles têm, que nem um jogo do Brasil e Chile, né, que o torcedor saiu do estádio xingando o Flamengo. Como se nós, torcedores do Flamengo, ficaria chateado. Não ficamos não, gente. Nós ficamos mais alegres, mais animados. Olha o sorriso no olhar, aqui no rosto do negro, como é que tá. Vocês lembram da gente o tempo todo, e isso que o torcedor do Flamengo mais quer e mais gosta. O Flamengo tá na boca de vocês xingando o tempo todo, tá, né? Mandando tomar lá, tomar cá, tá? E essa chateação, essa angústia, esse nervosismo barra ódio que vocês têm do Flamengo, passado pra rede social, no caso do Bruno Henrique, tá? Eu vou falar uma coisa aqui, eu não tô aqui pra ficar defendendo o Bruno Henrique não, galera. Mas o que vem falado, o que vem sendo comparado, o que aconteceu com alguns casos daqui, né, como Nino Paraíba, Igor Cariús, como Brian Garcia, Diego Porfírio. Vou falar aqui de cada um deles aqui, rapidinho, rápido, para não ficar muito grande esse vídeo, né? E querem comparar uma situação com a outra, cara. Meu Deus, não tem comparação, não. Não tem comparação, né? E eu fico mais chateado quando um torcedor bairrista, tá? Torcedores que querem sempre ver o mal do seu clube, que todos querem ver o mal do Flamengo. Então, quando tem alguma coisa relacionada ao Flamengo, eles dão as mãos, vamos assim, não, nós somos inimigos, não, mas agora nós somos amiguinhos. Vamos andar para um lado para o outro. Para quê? Para prejudicar o Flamengo. Vamos falar mal do Flamengo? Não. Contra o Flamengo, nós temos que ser unidos. Vamos falar aqui. Né? Então, quanto o Flamengo une as torcidas rivais de todo o país para poder falar mal do Flamengo. Estamos cagando para vocês, tá? E vem falar que o Bruno Henrique deveria tomar uma pena maior. Vem falar que o Bruno Henrique deveria ser banido do futebol. Rapaz, é brincadeira não. Isso para mim é burrice, tá? Pra mim é burrice. Um jornalista profissional que fala em TV, que tem programas, e vem falar um negócio desse, galera, falar pra tu, é de um ridículo. É de um ridículo. Quer ser torcedor? Abre um canal no YouTube, fala isso no seu canal, você tem todo o direito de falar o que você quiser, como bem entende, mas vamos ver se não vai causar problema também, né? Até hoje em dia nas redes sociais, até se você falar alguma coisa que vai inferir alguma coisa, você pode também ser prejudicado, tá? Pode dar uma boa merda, alguma M pra você, tá? Abre um canal no YouTube e fala isso. Agora um programa de TV, que todos os torcedores estão assistindo, você explanar uma vontade, um interesse seu para poder querer prejudicar um clube, achar que o clube está sendo beneficiado porque o seu jogador não foi punido, com o Bruno Henrique não foi punido com a pena maior, teria ter sido punido, ser banido. Pô, pelo amor de Deus, cara. Estão ajudando o Flamengo. O jogador deveria ser banido do futebol. O Bruno Henrique era para ter tomado uma pena maior. Como se o Bruno Henrique fosse punido, o Flamengo estaria lascado. Como se nós tivéssemos só o Bruno Henrique para jogar no nosso ataque. Galera, o Bruno Henrique está de atacante hoje, titular, centroavante titular, porque o Pedro fez M. O Pedro não estava treinando com má vontade.
Pedro não estava dando tudo que tem que dar hoje em dia, como ele está dando. Por isso, porque o centroavante, atacante, titular do time do Flamengo é o Pedro. O Pedro, na centroavância do Flamengo, ele dá de 10-0 no Bruno Henrique. Se o Bruno Henrique viesse ser punido ou ficar punido no Flamengo, nós não dependemos do Bruno Henrique, nós precisamos do Bruno Henrique. É diferente de depender, como vocês dependem de um ou outro jogador do time de vocês. Nós não, nós temos 3 times, tá? Nós temos 3 times. 2 absolutos. Então, galera, menos. Vocês querem que tudo de mal aconteça com o Flamengo, tá? Mas não vai acontecer. O Flamengo trilha a sua música, trilha o seu caminho sozinho, tá? Tudo bem, tem que jogar com os outros, mas o Flamengo não fica em cima de ninguém, não. Como vocês querem botar o Flamengo na boca. Mas deveria ter tomado uma punição maior. Aqui, galera, Nino Paraíba tomou 720 dias porque recebeu 100 mil reais. Igor Carius recebeu 360 dias de punição porque recebeu 40 mil reais. Aí vem o Brian Garcia, 360 dias, 50. Vem o Diego Porfírio, banido do futebol, que pediram o Bruno Henrique ser banido do futebol. Recebeu quanto? 60 mil. Tem o Aleph Manga, que já voltou a jogar, tá aí, 360 dias por 50. Vitor Mendes, 720 dias por 70. E o Sávio, por 360 dias por 30 mil. E o Bruno Henrique, 12 jogos por 60 mil. Coincidência? Bruno Henrique recebeu 60 mil. Bruno Henrique recebeu 60 mil. Pelo que eu sei, Bruno Henrique não recebeu nada, não. E todos esses jogadores que eu citei anteriormente, eles confessaram e estavam junto com a quadrilha do esquema esportivo de futebol. O Bruno Henrique não estava em esquema nenhum. O Bruno Henrique pecou pela burrice dele de comentar uma coisa que estava programado dentro do Flamengo, como é programado em todo clube de futebol, todo clube mundial, galera. Se tem um jogo que não é muito importante, que não vai mais ou menos precisar de você, e tem outro jogo, consequentemente, é um clássico, é um jogo difícil, um jogo de título, um jogo de classificação, é um jogo de um time que está brigando por alguma coisa, mas é um time importante, olha só, toma um cartãozinho amarelo, fica suspenso, próximo jogo você não joga, mas o jogo mais importante daqui você vai jogar. O Bruno pecou pela língua, porque não era para ele ter falado. Está errado o que ele falou, que não pode dar informação pro irmão, pro primo, cunhado, tio, pai, avó, não interessa, mãe, não pode. Está errado por ele ter falado. Mas o Bruno teve algum benefício disso? Ele ganhou dinheiro? Ele estava com alguma quadrilha? Não estava. Aí querer enquadrar o cara no mesmo sentido do que os outros, que confirmaram, concordaram, que estavam recebendo dinheiro por causa daquilo, poxa, é muita má vontade com o Flamengo, é muita má vontade. Por isso que o Flamengo trilha o caminho dele sozinho. Se tiver que receber mais, vai receber mais. Se tiver que ter maior patrocínio, vai ter o maior patrocínio. Sabe por causa de quê? Porque todo mundo está contra o Flamengo, porque o Flamengo tem que estar a favor dos outros. Favor dos outros, uma ova, meus amigos, uma ova. Então o Flamengo tem que trilhar o seu caminho sozinho mesmo. Se ele joga com os outros, que tem que jogar com os outros, vai jogar. Mas em relação à questão financeira, tem que trilhar o seu caminho, porque é todo mundo contra o Flamengo. Porque o Flamengo tem que ser a favor dos outros. Então menos. Eu vejo muita coisa na rede social, tudo contra o Flamengo. Tudo contra o Flamengo. Sabe o que eu acho mais engraçado? O gol que foi dado contra o Flamengo, Grêmio, né? Por lá para poder beneficiar o Grêmio, foi beneficiado. Ninguém fala mais nada. Ninguém comenta nada, todo mundo esqueceu. Porque se fosse a favor do Flamengo, estava todo mundo lembrando até hoje. O Flamengo é beneficiado. O Varmengo atuou novamente. Mas quando a coisa... Valeu, parceiro! Valeu, amiga aqui falando comigo aqui, do lado aqui, estacionando o carro dele. Que se fosse a favor do Flamengo, estava até hoje comentando, até hoje estavam falando, até hoje falando que o Flamengo é beneficiado, que todos os títulos do Flamengo tem porque foi roubado, o Flamengo nunca ganhou nada porque tinha que ganhar, porque ganhou tudo porque foi roubado. É assim que eles falam, comentam, ou acreditam nisso, né? E todo mundo esqueceu.
que o Flamengo foi roubado contra o Grêmio. Que o beneficiado foi o Grêmio. E agora, o caso do Bruno Henrique, o Flamengo é beneficiado. Como todos os clubes planejam, quando o jogador está com o segundo cartão amarelo, vai tomar o terceiro. Se tiver um jogo importante, toma um cartão antes para poder ficar de fora e o cara está disponível, para não correr o risco. Ou então deixar o cara estar disponível, mas não vai botar ele porque pode ter o risco de tomar um cartão para ficar de fora com o jogo principal. Só não pode comentar que é errado, tá errado ele. Mas querer enquadrar no mesmo sentido, galera, olha só, vamos diminuir o pé de vocês, tá? E o torcedor do Flamengo, que eu falo pra vocês, torcedor, galera, consome menos essas coisas, pô. Consome menos essas coisas, sabe por causa de quê? Porque eles ganham engajamento com a torcida do Flamengo. Falando mal, criticando, aí vocês ficam em cima, que tem que realmente criticar também, porque não pode deixar passar, mas consome menos. Porque esses caras só querem saber de prejudicar o Flamengo. É nós contra todo mundo, galera. Esse é o fato é esse. E aqui eu não consegui parar, eu não consegui, falei, cara, não é nem gravar. Mas eu falei, cara, eu tenho que falar, eu tenho que jogar pra fora, porque eu não vou conseguir não, cara. Não vou conseguir, é muita coisa na rede social que eu tô vendo, muita coisa que não é verdade, tá? Não é pra tá, mas eu tenho que explanar da minha opinião, porque senão eu não vou conseguir, tá? Não vou conseguir nem dormir. Então, galera, só queria deixar essa minha opinião aqui pra vocês aqui no vídeo aqui do canal Desejo Rubro Negro. Peço que vocês, o que vocês estão achando dessa punição do Bruno Henrique, tá? O que vocês acham? 12 jogos foi pouco? Foi muito? Escreve aqui no canal, escreve aqui embaixo na mensagem, tá? E deixa seu like aí, que o like é muito importante, galera, tá? Para um crescimento aqui do canal, para o YouTube entender que vocês estão gostando, para entender que vocês estão consumindo aqui o conteúdo aqui, e que manda também para o YouTube, manda para mais pessoas aí, e consequentemente o canal vai crescendo com mais visualizações e também se inscrevendo aqui. Valeu, meus amigos, se eu queria deixar esse vídeo aqui, essa explanação para vocês, daqui a pouco vai ter mais vídeo, mais conteúdo para vocês aí mais para frente aí, e peço que vocês se inscrevam no canal, acione o sininho de notificação e deixe o like fortalece e ajuda muito o canal. Valeu, meus amigos, até o próximo vídeo e fui!